Dentro do trabalho, os corpos da alma, uma ferramenta amplamente utilizada diz respeito a frequências de brilho. Então, nesse vídeo, eu vou explorar um pouco o que é essa ferramenta, o que ela representa para mim enquanto terapeuta, enquanto ser humano, enquanto facilitador desses trabalhos. Frequências de brilho foi canalizado inicialmente, ou foi canalizado de fato, por Christine Day. Isso por volta em algum lugar nos anos 80. Ela, uma dona de casa na Austrália, de repente recebeu um sistema de cura completo, do qual ela não tinha a menor ideia do que fazer com aquilo, já que ela era uma pessoa extremamente, uma pessoa do mundo, e que nunca tinha se envolvido com nada de trabalhos energéticos, não conhecia nada disso. Uma mulher que tinha filhos, família, e um dos filhos sofria de paralisia cerebral, uma criança pequena na época, e ela já sofria de um lúpus avançado, para que os médicos tinham dado talvez 2 meses de vida para ela. Ela não sabia o que fazer com aquele sistema que ela de repente se descortinou diante dela, e ela começou a aplicar esse trabalho no filho dela. E aí todo dia ela ia aplicando isso, e ali começou um processo de cura do filho e dela. Bom, ela não morreu de lúpus, como os médicos haviam previsto, tanto que ela está viva até hoje, continuando a lecionar cursos de frequências de brilho mundo afora. O filho dela, quando tinha seus 6 anos de idade, de uma paralisia cerebral, é uma doença que a criança não se comunica com ninguém, não consegue emitir sons, nada. No primeiro mês, a criança já começou a emitir sons, e quando ela tinha cerca de 6 anos de idade, ele falou, olha, não preciso mais desse trabalho. Nessa época ele já estava indo para a escola como qualquer criança normal. Se ele entrar aqui hoje, é um homem de meia idade e que simplesmente ninguém vai dizer que ele tem alguma disfunção ou teve alguma disfunção desse tipo, o que é algo bastante fora do normal. Não existe milagre aí, existe o processo energético que gerou a cura e a transformação dessas 2 pessoas e possibilitou Christine Day, a partir de 1999, lecionar pela primeira vez, formar a primeira turma de terapeutas de frequência de brilho no mundo. Isso aconteceu em Israel e não aconteceu antes, porque segundo ela o mundo ainda não estava preparado para essa frequência. Então foi só na virada do milênio que começaram as primeiras formações de terapeutas. Eu entrei em contato com frequências de brilho em 2006. Enquanto já terapeuta, já trabalhava com grupos de autoconhecimento nos finais de semana, usando ferramentas como renascimento, respiração, técnicas de meditação, e de repente uma amiga me ofereceu uma sessão de frequências de brilho, e um mês depois eu estava fazendo o nível básico com Christine Day, lá na Bahia. Um processo, o nível básico são 15 dias, ou 14, 15 dias de trabalho para formar esse terapeuta. Aquilo foi uma nova descoberta na minha vida e uma ferramenta nova que eu comecei a trazer para os trabalhos e os atendimentos que eu fazia enquanto terapeuta. Potencializou enormemente o meu trabalho, a minha jornada enquanto terapeuta, um cidadão do mundo que tem interesse em estar oferecendo alguma coisa para outras pessoas se transformarem. E ali eu comecei a fazer um nível depois do outro, e hoje eu já estou entre sempre recebendo os últimos níveis de frequências de brilho. É um trabalho, uma jornada que algumas pessoas são chamadas a seguir, mas é uma ferramenta extraordinária. A introdução dessa ferramenta dentro do meu trabalho é algo marcante. Mas vamos falar um pouco ainda do próprio processo de frequências de brilho. É um sistema onde eu vou estar ativando em N áreas do corpo, no nível básico, acho que são mais de 160 portais no corpo,
onde eu entro em contato e começo a ativar esse contato, e é como se um vórtice se abrisse nesse ponto que é um ponto específico usado em frequências de brilho. No momento que existe essa abertura, essa parte do corpo começa a receber frequências de quarta, quinta ou dimensões acima, que entram e passam a ativar cada célula do corpo, interagindo diretamente com o DNA de cada célula do nosso corpo e gerando um processo de transformação e cura, ainda que seja um processo muito sutil. Normalmente, a pessoa que recebe é muito comum ter um apagão, ter um profundo estado de relaxamento, o que tecnicamente são chamados de estados alterados de consciência. Há um relaxamento profundo e isso permite um realinhamento dentro dos sistemas da pessoa, órgãos, partes do corpo que precisam de assistência. E com isso nós vamos ajudando a afinar a estrutura física de cada pessoa, a estrutura energética, emocional, mental de cada pessoa. Frequências de brilho atuam em muitos corpos ao mesmo tempo, e isso possibilita liberar energias densas do corpo que estejam presas através desse próprio corpo. É uma ferramenta energética que usamos dentro dos corpos da alma e que ela se mostra extremamente eficiente para ancorar todo um sistema de cura para todo o grupo que está participando. De forma que, dentro de um trabalho como esse, nós oferecemos uma quantidade, um movimento energético que equivaleria a muitos anos de uso individual da própria terapia, em sessões individuais. É por isso que hoje praticamente eu não ofereço sessões individuais, apenas dentro do trabalho, os corpos da alma, onde isso proporciona uma aceleração muito maior do trabalho por estar sustentado com os vórtices de energia que nós temos dentro daquele trabalho. Frequências de brilho, hoje, é um trabalho que tem uma formação ativa no Brasil e já existem vários professores, e eu estou finalizando a minha formação como professor também de alguns níveis, é minha parte dentro de contribuir com esse sistema tão importante para o mundo. E hoje estamos usando ele de forma muito ampla e efetiva dentro do nosso trabalho. Frequências de brilho possibilita os ajustes finos dentro de cada participante. É como o afinamento de um piano. Eu levo um diapasão que me dá um som, um Lá. E aí eu vou na tecla equivalente e vejo se está afinada, se ela está emitindo o mesmo som. Se não está, eu ajusto aquela tecla. E depois eu vou fazendo isso em cada uma delas. Então, cada ativação com frequências de brilho é um reafinamento de todo o piano da pessoa, imaginando que o seu próprio DNA sejam as teclas do piano, as milhões e milhões de teclas que nós temos e que elas são ajustadas, desbloqueadas em áreas onde elas estejam bloqueadas, seja por trauma ou seja por alguma programação autolimitante que tenhamos. E conseguimos com isso um ajuste fino ao longo da pessoa que está vivendo essa experiência dentro desse processo. É uma ferramenta muito efetiva, poderosa e que veio para dar suporte à humanidade nesses tempos de transição, onde vivemos um acelerado processo de evolução.